Eu falei que eu queria saudar todos com a paz de Jesus. Amém. É a paz de Jesus. Quem não quer essa paz? Boa noite a todos. Pastor Geraldo, o senhor poderia fazer a gentileza de orar pela minha vida? A igreja de pé em nome de Jesus. É você que está presente. Estenda as mãos para cá, vem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Soberano e eterno Deus, te louvamos, Pai querido, e engrandecemos o nome do Senhor. Pai, aqui está teu servo, ó Deus, e creio que será a boca do Senhor para a tua igreja, para a sua noiva. Pai, o grande mover, ó Deus, do Senhor na vida do teu filho, ó Deus, dará o perfeito discernimento. Eu creio, Deus, que o Senhor já colocou no coração dele algo para esta noite, que o Senhor já preparou para nós que estamos aqui, na expectativa, Pai, de receber algo sobrenatural da tua parte. Use o teu filho com sabedoria do alto. Repreenda, Deus, tudo aquilo, ó Deus, que for contrário ao querer do Senhor. E haja, Senhor Deus, de maneira grande e poderosa. Eu profetizo, ó Deus, que o teu servo nesta noite será a boca de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como esse mês o tema é Mover das Águas, que tem até o título, o versículo aí do capítulo 5 do Evangelho de João, e nós estaremos lendo exatamente neste capítulo, nos seguintes versículos. João 5, a partir do versículo de número 1. Amém? Quem puder se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Quem não puder, fique à vontade também. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus.
Essa passagem, né, é uma passagem assim bem conhecida da igreja. Ela costuma ser ministrada com bastante frequência e agora eu creio que ela tornou-se ainda mais conhecida nossa, ou nós nos tornamos um pouco mais conhecedor desta passagem. Como acabamos de ler, acompanhando a leitura, fala-se de um homem enfermo, né? Retrata a situação de um homem enfermo que estava nesse determinado lugar, aguardando uma oportunidade, porque eles tinham como crença que em algum tempo esta água deste lugar, deste tanque, seria agitada, movimentada pelo anjo e a pessoa que entrasse nesse lugar em primeiro, aquela que fosse o primeiro a entrar neste lugar, seria curado de todo e qualquer tipo de enfermidade. Amém? Primeiro passo. Este homem, ele tem um tempo de enfermidade muito grande. A Bíblia fala que ele estava enfermo há 38 anos. Se nós formos pensar direitinho, Jesus ainda nem tinha nascido como um ser humano na terra. Esse homem já sofria desta enfermidade. Quase que falo, desfrutava mesmo. Desta enfermidade. Então, nós podemos imaginar o quanto esse homem vinha sofrendo. A gente não sabe exatamente qual era a enfermidade, mas sabe que era algo que o cerceava e o impedia de ter movimentos rápidos. Porque quando Jesus faz para ele essa pergunta, ele vai responder que, ao invés dele responder exatamente aquilo que ele queria e que Jesus já sabia, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui que Jesus olha para ele e sabe que ele já se encontra nisso há muito tempo, mas ainda que não tivesse escrito, todos nós temos conhecimento do nosso Cristo para saber que não tem nada que Jesus não saiba, né? Mas Jesus deixa registrado na sua palavra e faz com que muitas das vezes as pessoas falem aquilo que quer, se pronuncie, para que nós hoje tenhamos a oportunidade de entender como que funciona. Não é que isso vai aumentar ou diminuir o poder de Jesus, mas é para que nós aprendamos a exercitar a nossa oração, quer seja por nós, quer seja pelo nosso irmão. Não é que Jesus precisa ouvir, tanto que a palavra dele vai dizer que antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Não tem nada que esteja oculto, nada que seja uma surpresa para Jesus. Mas Jesus está ensinando, através dessas situações, desses fatos, desses acontecimentos, como que nós devemos proceder. Não é que, ele sabe o que é que eu quero, mas Jesus quer que nós venhamos nos pronunciar, para que ele entenda o valor, para que nós entendamos, ele não, para que nós entendamos o valor da oração, o valor da comunicação com o Senhor, porque a oração nos leva a uma aproximação com Deus, a oração nos leva a uma intimidade. Então a Bíblia diz que Jesus vai a este lugar e chega lá e encontra esse homem nesta situação. Mas Jesus chega para ele e faz para ele o quê? Uma pergunta. Sim ou não, igreja? Uma pergunta. Mas repare uma coisa. Essa pergunta, ela não é só uma pergunta. Porque uma pergunta é assim: Pastor Geraldo, o senhor hoje vai à igreja? É uma pergunta. O pastor Geraldo vai responder sim. Dificilmente ele vai responder não, né, pastor Geraldo? Pastor Geraldo, vamos jogar uma bola sábado? Ele vai responder sim ou não. Olha, eu não tenho certeza, eu quero ir, mas vou ver. Ô, Adriano, você pode lá dar uma olhada naquela obra para mim? Adriano vai responder sim ou não, ou talvez. Isso é basicamente só uma pergunta. Mas olha como que Jesus fala com este homem. Queres ficar são? É uma pergunta. Sim, mas é também uma oferenda. É uma oferta.
Se fosse minha, ou de qualquer um dos irmãos, talvez fosse tão somente uma pergunta. Mas vindo de Jesus Cristo, que pode todas as coisas, o que o levaria a chegar para uma pessoa e dizer, queres ficação? A gente às vezes se confunde, porque tem outra passagem que diz parecida, que diz, o que queres que eu te faça? Mas não foi isso que Jesus falou. Se pergunta o que queres que eu te faça, vai dar o direito à pessoa a dizer o que quer. Ainda ia dizer, o pessoal pode estar enfermo, mas pode querer uma cadeira de roda motorizada. Mas Jesus não fez essa pergunta. Jesus fez uma pergunta, queres ficação? Jesus já determinou o que era melhor para ele. Jesus já sabia exatamente aquilo que era a necessidade dele, até porque viu ele onde ele estava e sabia que todos que ali estavam nessa situação era por um objetivo. Mas era também um oferecimento. Eu chego na casa do pastor Geraldo, ele fala, quer tomar café? Eu posso não querer, posso já ter tomado, estar satisfeito, e eu vou dizer não. Mas se eu quiser, além de eu dizer sim, além dele me fazer uma pergunta, ele está me oferecendo um café. Porque a partir do momento que eu disser sim, ele tem que me dar o café que ele ofereceu. Então ele está me oferecendo. A gente no mundo costumava dizer que quem pergunta não quer dar, mas não é bem assim. Porque por mais que você esteja oferecendo algo bom, isso não significa que a pessoa também tenha a obrigação de aceitar ou que ela esteja desejosa disso. Você pode oferecer para uma pessoa um almoço muito bom na tua casa, mas essa pessoa acabou de almoçar e ela vai agradecer e vai dizer, não, eu não quero. Não era o caso desse homem. Tudo que esse homem mais queria era ser curado. Mas o Senhor Jesus faz essa pergunta para dar a ele a oportunidade de fazer a resposta correta, para dar a resposta correta. Mas ele não responde como deveria ter respondido. Esse homem vai trazendo outras circunstâncias, mas que também nos dá margem para nós conversarmos sobre isso. E ele responde que ele não tem ninguém que o leve até dentro do tanque. Mas como assim? Uma pessoa está enferma há 38 anos, a Bíblia diz que a festa era dos judeus, não era de estranho. Esse homem também era de uma linhagem judia. E esse homem não tem uma pessoa sequer. E como que ele chegou até o tanque? Como é que ele chegou lá, juntamente com um leito, uma cama, uma maca, seja lá o que for, algo que ele provavelmente estava deitado, ou pelo menos recostado, mas eu creio que deitado, e ele não tem ninguém. A Bíblia diz que ele está enfermo há 38 anos, mas a Bíblia não diz que ele está nesse lugar, ou ele frequenta esse lugar há 38 anos. Eu já vi algumas pessoas se confundir, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele tem essa enfermidade há 38 anos, mas quantas vezes ele foi ali, quanto tempo ele fica, porque ninguém vai conseguir ficar num lugar desse a vida toda. Ali não existia uma estrutura que pudesse se manter ali. As pessoas iam até ali em busca do seu objetivo, mas em algum momento elas tinham que retornar. E naquele momento, Jesus chega ali e oferece para aquele homem a solução para o seu problema. E quantos outros estavam naquela situação? Agora vamos trazer para a realidade das nossas vidas. Quantas pessoas não investem naquele que não é o que movimenta a água? Porque a Bíblia diz que era um anjo que descia para movimentar a água, mas está acima daquele que movimenta a água. Ele é a própria fonte de água. Essa semana, quando eu vim fazer a live, eu falei lá de Jeremias 2,13, aonde o Senhor diz que Ele é um manancial de água viva. E Ele fala que o meu povo fez duas maldades. Abriram mão do manancial de águas viva, me deixaram, eu, manancial de água viva, e construíram para si cisterna rota. Então, a água que estava ali, dentro daquele tanque, precisava de ser mexida. Mas aquele que acabara de chegar do lado daquele homem, era dono de todas as coisas. Ele era a própria água em movimento. Porque uma água, se ela não estiver viva, ela não pode ter movimento. E aquela água precisava ser agitada para que trouxesse aquele resultado, aquela cura. Mas aquele que estava ao lado,
ele não precisava que agitasse ele, porque ele é a fonte de água viva. E uma fonte de água, ela não pode estar parada. Uma fonte, ela jorra, ela nasce aqui e ela vai alimentando por onde quer que vá passando. E se Jesus entra na minha vida e me cura e me liberta, isso não impede que ele venha entrar na vida da pastora, do pastor e faça o mesmo. A Bíblia diz que o primeiro que entrasse naquele tanque seria curado. E o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, teria que esperar um outro agito da água pelos anjos. Mas nós hoje estamos aqui, e o manancial de águas vivas, ele encontra-se nesse lugar. E ele quer curar a vida de cada um de nós. E se ele decidir curar alguma coisa na vida do pastor Jorge Malaquia, isso não vai impedir que o irmão Francisco seja curado. Isso não vai impedir que eu seja curado. Não vai impedir que outro seja liberto. Não vai impedir que outro seja salvo. Porque ele tem bênção para tudo. Não precisa ninguém sair correndo. Não precisa ninguém pedir ajuda a um irmão para jogar dentro de um tanque. Porque ele mesmo vem, invade, inunda todos nós. E tem poder para salvar todos, curar todos, libertar todos. E muita gente fica prostrado, inerte. Aqui fala que eles jaziam. Jazir fala de inércia, fala de estar parado. Isso a gente encontra muito escrito em cemitério, porque lá não tem mais movimento. As pessoas estavam ali estáticas. Eu já vi Big Brother Brasil, infelizmente, e é quando tinha aquele negócio do Big Fone, quando ficavam ali do lado, todo mundo esperando tocar para correr, para atender, para ver o que saía dali, para ver se era algo benéfico. Imagina a expectativa dessas pessoas enfermas na beira desse tanque, para um só ser salvo naquele momento, para um só ser curado. E quantas das vezes nós vemos pessoas investindo pesado, em promessa, nisso, naquilo outro, por conta da bênção. E não atentam nenhum momento para o dono da bênção. Não atentam nenhum momento para o abençoador. Vai ficar ali esperando toda a vida aquela água mexer, para poder conseguir aquilo que deseja. E o dono da água, a fonte de água viva, está ali toda hora batendo a porta. Como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E você mantém ainda o seu coração fechado, endurecido. E quando quer Jesus, muitas das vezes quer Jesus por aquilo que Ele pode dar. E não por aquilo que Ele já deu. Não por aquilo que Ele verdadeiramente é. Amor. Jesus nos ama porque a concepção dEle, a origem dEle é amor. E se Ele não fizesse mais nada pela gente hoje, o que Ele já fez na cruz do Calvário, já valeria a pena por tudo. Ele não nos deve nada. E muitas das vezes as pessoas se prostram diante de tanta coisa para conseguir, às vezes, uma migalha. É por isso que mesmo numa questão de enfermidade, a Bíblia diz, se a nossa esperança, se os nossos desejos, se as nossas expectativas se resumem apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque Jesus tem muito mais do que isso. Jesus tem a fonte da vida. Esse manancial que entra, que nos inuda, não é para agora, é para toda a eternidade. Não é para esta vida material, esta vida humana, mas para uma vida eterna. E ele não é um tanque limitado a uma cura pessoal. A Bíblia diz que em certo tempo o anjo descia e mexia a água. Quando eu olho e leio em certo tempo, é um tempo incerto, não diz quando que era. É um tempo incerto. Você vai ficar aí, não tem data, não tem hora. Quer ficar? Fica. É hoje, é amanhã. E quantas vezes era por dia? Não sei. Era uma? Era duas? Era três? Não, eu não sei. Era uma vez por semana, uma por mês, uma por ano? Eu não sei. Se alguém sabe, eu não sei. A Bíblia não fala de uma promessa, de uma garantia, de uma certeza. Tinha que estar ali. Quantas pessoas esse homem provavelmente viu passar na sua frente? Você chega num SUS que funciona mal, mas você às vezes vai ser atendido por ordem de chegada. Ali não adiantava ele ter chegado 3 anos antes. Era o primeiro que conseguisse entrar.
E essas portas aqui estão abertas. Para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E Jesus está esperando a todos. Ele cura o primeiro, Ele liberta o segundo, Ele salva o quarto. E Ele continua curando, libertando, salvando, amando, mantendo na presença dEle. E vem buscar a cada um de nós. É muito maior do que tudo que nós podemos olhar em relação a esse tanque. Porque Ele é o dono de todas as coisas. E Ele chegou naquele momento para mudar a história daquele homem. Por que ele? Não sei. O que ele fez com os outros? Também não sei. Mas o fato é que muita gente fica presa a coisas pequenas por causa de um benefício pessoal. Resolvi o meu problema. Agora cada um que procura resolver o seu. Quantas pessoas saíram dali realizadas, mas de repente voltaram a ter problema. Olha o que acontece depois, lá no versículo 14, vai dizer que Jesus encontra com este homem no templo. E Jesus fala para ele: agora você já está curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que nós podemos entender disso aí? Esta enfermidade teve uma origem. Esta teve uma origem. Se ele entra naquele tanque, ele sairia curado, mas ele não teria recebido esse conselho. Poderia voltar para uma prática pecaminosa e daqui a pouco estar numa situação pior do que estava. Mas ele foi curado pelo mestre, pelo dono da fonte, pela própria fonte, pelo dono do anjo, pelo dono do tanque. E ele não recebeu apenas a cura, ele recebeu um conselho. Se ele seguiu ou não é problema dele, mas ele recebeu um conselho para não voltar mais para aquela situação. Muita gente quer uma bênção para a sua vida, mas não quer ouvir a voz do abençoador. Esse homem não conhecia Jesus. Quando perguntaram para ele: quem foi que te curou? Não. Chegaram para ele e falaram que não era lícito carregar o leito no dia de sábado. Ninguém se preocupou enquanto ele estava enfermo. Ninguém foi lá para dar um pontapé assim e jogar lá dentro do tanque. Se é que é de morro abaixo, não sei. Ou agarrar pelos fundilhos e jogar, pelo menos vai sair curado. Mas na hora que o homem bota o leito nas costas e sai, aí já aparece para criticar. Na minha vida e na vida de vocês também não é diferente. Muitas das vezes nós estamos passando uma situação tão difícil. Às vezes não aparece ninguém para nos ajudar. Mas no primeiro momento que a gente está fazendo algo que às vezes nem é errado, mas a pessoa olha, acha que é, já aparece alguém para apontar o dedo, para criticar. Mas Jesus não faz nada disso. Jesus salvou, Jesus aconselhou. E aonde estava este homem? A Bíblia diz, eu não sei o que ele fazia antes, mas foi encontrado no templo. Esse homem já estava testificando, porque aqui no outro versículo que a gente lê, a gente vai ver que ele diz: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Engraçado que esses homens aqui também não perguntou quem foi que te curou. Eles não queriam saber quem foi que te curou, porque ele só pegou o leito e botou nas costas e saiu, porque ele sentiu que o Senhor tinha autoridade para mandar fazer aquilo, porque tinha acabado de dar uma ordem. Porque quando ele responde, que Jesus vê que ele não respondeu exatamente o que queria ouvir, Jesus não esticou mais o papo. Olha o que Jesus faz lá com ele. O 8. No 7 ele fala assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Está justificando. Jesus viu que ele não tinha entendido. Olha o que Jesus faz. Jesus disse-lhe, 2 pontos: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus resolveu o problema. Jesus deu agora uma voz de comando. Jesus primeiro faz uma pergunta, que tem duas, que é uma pergunta e é uma oferta. Quer edificação? Quer um churrasco? Ou quer um prato de sopa? Duas perguntas, mas as duas são oferta. E ele escolheu a que mais lhe agradou. Se Jesus falar para ele assim: quer edificação ou quer continuar do jeito que está? O que ele ia responder?
Continuar do jeito que está, Jesus não estava oferecendo nada para ele, que ele já estava enfermo. Agora, a pacificação, Jesus estava oferecendo para ele. Estava oferecendo o próprio milagre. Estava oferecendo a dignidade. Estava oferecendo liberdade. Estava oferecendo autonomia. Mas ninguém se preocupou em saber quem foi que curou aquele homem no dia de sábado, mas foi se preocupar quem foi que deu o comando para aquele homem pegar o leito, a sua própria cama e carregar. Muitas das vezes, ninguém quer saber de ajudar a gente, mas quer saber de criticar. Ninguém quer saber o que a gente está passando, mas quer saber de criticar. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, Ele manda dizer para mim e para vocês: mas eu não sou dessa maneira, eu não olho desse jeito, eu não penso assim e não ajo assim. Aleluia. O 13 diz assim: o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar não haver grande multidão. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Muita gente não entende a linguagem de Jesus porque não conhece Jesus. Esse homem não respondeu da maneira adequada porque ele não conhecia Jesus. E aqui hoje, no tempo presente que nós estamos vivendo, não é diferente. Muitas das vezes o Senhor está se comunicando através da sua vida, através da minha vida, com pessoas que estão passando por situações difíceis, mas as pessoas não conhecem Jesus. E por não conhecer a Jesus, não vê Jesus em nós. Não nos vê como um representante de Cristo. Eu acabei de falar aqui agora, para não confundir, que se nós oferecemos o que Jesus ofereceu, se nós falarmos o que Jesus falou, pode ser somente uma pergunta, porque nós não temos o poder de cura. Mas o poder de Deus pode ser usado através da nossa vida. Mas muita gente não consegue ver Cristo em nós. Agora, quando a não observância de Senhor Jesus na nossa vida é culpa deles que não conhecem Jesus, amém. O problema é quando eles desejam ver e realmente Cristo não está sendo visto em nós, porque nós não estamos conseguindo representar Cristo como fomos chamados para ser embaixadores de Jesus Cristo. Aí começa a complicar para a gente. Mas esse homem, ele não tinha conhecimento, porque quando perguntaram, ele não soube responder. Ele foi saber responder depois de ter estado com Jesus. No 14, quando Jesus fala com ele, no 15, ele já conhece. E aí fora tem muita gente que pensa que conhece a Jesus e não conhece. E cabe a mim, cabe a vocês, cabe a cada um de nós apresentar Jesus para essas pessoas. Quantos aleijados, quantos mancos, quantos ressecados, quantos coxos, quantos cegos, quantos surdos, quantos mudos tem aí, espiritualmente falando, que não conhece a Cristo. Talvez se prostrando diante de tantos tanques de Betesda, tantas promessas, tantas devoções atrás de uma cura, mas não conhece Jesus. E às vezes ainda consegue uma graça e dá o crédito para quem não pode fazer nada e continua doente, continua enfermo, porque se não tem Cristo, não adianta receber nenhum benefício, só vai resolver parte do problema e por algum tempo. Então cabe a nós, hoje, o mover das águas é dentro de cada um de nós. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Hoje a casa de misericórdia sou eu, a casa de misericórdia é vocês, porque o Jesus que habita em nós é o Pai da misericórdia. O Espírito Santo que habita em nós é o Pai da misericórdia. Nós hoje somos o tanque de Betesda.
Para aqueles que não podem ir até o tanque, para aqueles que não podem entrar dentro do tanque, porque estão aleijados, porque têm dificuldade, têm deficiência, nós somos comissionados e convocados para ir até essas pessoas. E apresentar não uma água que vai ser mexida em algum tempo que não se sabe quando, mas uma água que está viva dentro de nós, assim como Jesus disse lá no poço para aquela samaritana, os rios de água viva que fluem de dentro de nós. Nós hoje temos o direito adquirido, não, o direito dado pelo Senhor, o privilégio de fluir de dentro de nós, esses rios de água viva. Essa água não é movimentada nem agitada todo o tempo. Essa água está em movimento permanente dentro de cada um de nós. Nós é que muitas das vezes podemos estar parando esta água que está dentro de mim. A água que cura, a água que limpa, a água que liberta, a água que sara. Cada um de nós somos parte dessa fonte de água viva, esse manancial que não cessa. Porque a água de um tanque pode secar, a água de um lago pode secar, a água de um rio pode secar, mas a água que flui do trono de Deus, a água chamada manancial de Deus, ela não seca, e aonde ela passa, muda a história. O Mar Morto hoje já está conseguindo produzir, porque está descendo águas vivas para dentro de lá. E espiritualmente falando, cada um de nós podemos ser e devemos ser um condutor desta água. Essas pessoas enfermas, quando fala assim, a gente lembra um pouco da UPA, né? Quando chega lá, quantas pessoas enfermas tem lá? Talvez numa gravidade menor. Hoje, falar de enfermidade, né, a gente acaba chegando sempre na Covid, porque é realmente algo, né, universal, mundial, assolando. Hoje eu soube de mais uma pessoa que faleceu, um cara muito conhecido, Zoto, um amigo nosso, um escuro desse tamanho, que trabalhou muito tempo de caminhoneiro, trabalhou na Praiana, morreu ontem, infelizmente também, dessa Covid, nessa segunda onda, como o pastor falou. Eu estou tomando conhecimento de muitas pessoas que eu conheço, que faleceu, lamentavelmente. Mas, voltando aqui, então, a gente lembra disso. Então, nós podemos ver, as pessoas ali, elas se esforçam e se assujeitam por causa de uma migalha, e muitas das vezes o que vem ali daquela área de saúde nem resolve o seu problema. Mas, olha aqui, não era para ter um pouco mais de gente hoje? Aqui. E eu não quero dizer só de estar na igreja. Eu quero falar de sermos igreja lá fora. De sermos esse condutor desta água viva e que está sempre em movimento. Quando você vê uma água parada, né, pastor? É perigoso. Uma água parada, se não for tratada, daqui a pouco ela está estragando. Dá mosquito, dá dengue, ou dá isso, ou dá aquilo, ou dá problema. A água, ela precisa estar em movimento. Esse movimento que o anjo fazia era para dar uma conotação de uma água viva e que trazia esse resultado na vida daquelas pessoas. Mas o que eu quero dizer é que tanto eu quanto vocês, todos nós, temos essa condição dada por Deus, de ter essa água viva dentro de nós, fluindo a cada momento. Cada hora que você chegar e falar do amor de Jesus Cristo para uma pessoa, nós estamos botando esta água para fluir. E essa água não pode não só curar uma enfermidade física, mas pode fazer algo muito maior na vida daquela pessoa. Porque o pior de tudo não é o enfermo que sabe que está enfermo, é aquele que pensa que está são e na verdade ele está enfermo espiritualmente. O maior necessitado não é aquele que está de repente na rua e precisando de um prato de comida, mas é aquele que acha que tem tudo, mas não tem Jesus, que é o principal. E esse vai continuar sentindo que está tudo bem, mas ainda não tem Jesus. Talvez aquele lá vai querer um prato de comida, mas vai querer também ouvir uma palavra de Cristo. E nós temos isso, nós temos esse compromisso. Nós fomos convocados, comissionados para esta missão. Aquelas pessoas foram até aquele tanque, porque o tanque era estático, era naquele lugar, eles estavam ali. E se assujeitavam a ficar ali, não sabemos por quanto tempo. Mas hoje, a água que o Senhor fez brotar dentro de nós,
ela pode ir até as pessoas. É difícil a gente ver um visitante na igreja não crente. É raro, é muito raro. Mas nós podemos ir até eles. E nós já estamos em contato com eles no dia a dia. Porque a nossa própria rotina secular nos proporciona isso. Agora, o que nós estamos fazendo com esta oportunidade? Será que nós estamos fazendo esta água jorrar para alcançar eles? Ou nós estamos retendo ela dentro de nós? Muitas das vezes, corremos o risco de nem ser visto como crente, de nem ser identificado como crente, mesmo depois de ter dias, semanas de conversa com uma pessoa, e a pessoa não saber da nossa maior identidade. Não é mais aquela carteirinha que nós temos, mas é a identidade de cristão. Porque só em a pessoa saber isso, já começa aí uma oportunidade de mudança na vida daquela pessoa. Nós precisamos ver isso, gente. Se não serve para vocês, eu posso te garantir que serve para mim. Tenho feito alguma coisa, mas certamente ainda é muito pouco em relação àquilo que o Senhor espera de mim e que tenho certeza que posso fazer. Porque a responsabilidade de converter um pecador não é minha, não é sua. É o Espírito Santo que faz isso. A nossa é de levar a mensagem da libertação, de levar essa água. Quando Jesus falou com os discípulos, com Pedro, que bastava limpar o pé, lavar o pé, porque o resto já estava sendo limpo pela palavra. Esta palavra também é simbolicamente chamada de água. E esta palavra, ela tem esse poder de limpar, de libertar, de curar. E está dentro de cada um de nós. Nós temos um estoque muito farto da palavra de Deus. Mesmo quem lê pouco a Bíblia, porque aqui tem muita palavra neste lugar. E a gente guarda. Quando a gente tomar a decisão de abrir a boca, pode ter certeza que o Senhor vai trazer à nossa memória tudo que a gente tem arquivado aqui nos nossos HD espirituais, e ela vai sair certinha. E não é quantidade, não. Não precisa de muita coisa, não. Jesus não precisa de muito blá, 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 não. Se a gente se dispuser a fazer a vontade dele, com poucas palavras, ele muda a história na vida de muita gente. Então, que sejamos nós, os emissários, os condutores da água da vida, da água que se movimenta em todo o tempo, não daquela que fica dependendo de um momento incerto. Nós hoje temos a certeza, a garantia de que nós podemos sair daqui e levar esta água àqueles que estão necessitados, seja para beber, seja para limpar, ou seja para curar e até mesmo para salvar. Nós temos, porque o Senhor habita em cada um de nós. Nós hoje somos essa casa de misericórdia. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E ela está em nós. Se estamos aqui hoje sentados neste lugar, cada um de nós, é porque a misericórdia do Senhor não só nos alcançou em algum momento, mas continua sobre as nossas vidas, nos guardando, nos poupando. E Ele conta com cada um de nós. Todos nós já fomos capacitados pelo Senhor para fazer a obra dele. Até porque o Espírito Santo, ele não precisa do mais eloquente nem do mais estudioso para agir. Ele fala através de qualquer um. Ele precisa de disponíveis. Ele precisa de pessoas dispostas a levar a mensagem dele. Amém? Só até aqui. Agradeço a minha oportunidade.